Juízes, capítulo de número 3. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 3. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar na sua casa mais uma vez e poder falar da sua poderosa palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, que Deus abençoe os demais pastores desta casa, que Deus possa derramar as bênçãos preditas em sua palavra sobre a vida de cada pastor desta casa, de cada membro e de cada congregado. É sempre uma honra retornar a esta casa para falar das grandezas de Deus. Juízes, capítulo de número 3. Só quem encontrou, diga glória a Deus. O verso é o de número 15. Verso de número 15. Se puder me ajudar aqui no retorno, eu estou mais me ouvindo lá em cima do que aqui. Glória a Deus. Juízes 3. Glória a Deus. Verso de número 15, que diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera e Benjamita, e por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas, e Eude fez para si uma espada pequena de 2 gumes. Repita comigo, diga: espada pequena de 2 gumes. Senta adorando o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. Os versos que nós acabamos de ler fala-se a saber acerca de Eude. Quem sabe alguém que me ouve nesta noite está se perguntando quem é este Eude. Verdade é que toda vez que o ministro assume a tribuna para ministrar, costumamos dizer uma palavra tão conhecida, porém, quem sabe esse texto não é um texto tão pregado entre nós, porém, diz a Bíblia que os filhos de Israel prevaricaram contra o Senhor, pecaram contra o Senhor. Perceba que no livro dos Juízes, por diversas vezes, pelo menos 8 vezes, você vai ver a expressão: os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. E toda vez que Israel peca, Deus levanta contra eles inimigos. E nesse cenário aqui não vai ser diferente. Israel peca contra o Senhor, e o texto diz que o Senhor levanta Eglon, rei de Moabe, contra os filhos de Israel. É Deus que dá força a Eglon, é Deus que esforça Eglon. O livro dos Juízes é nada mais e nada menos do que uma cartilha de Deus, Deus olhando para o seu povo e dizendo: o pecado não combina com vocês, viver longe da minha presença não combina com vocês, viver longe do meu altar não combina com vocês. Toda vez que Israel peca, Deus levanta inimigos, e a Bíblia diz que é isso que Deus vai fazer. Eglon se levanta contra Israel de uma maneira tão forte e tão extraordinária, que a Bíblia diz que ele toma a cidade das palmeiras.
Quando eu olhei para isso aqui, eu vi algo extraordinário, porque palmeira tinha um significado muito grande para Israel. Você vai perceber que ramos de palmeira era usado dentro do templo. Ramos de palmeira foram usados para colocar no chão, na entrada triunfal em Jerusalém. Israel peca contra o Senhor, e a Bíblia diz que eles perdem a cidade das palmeiras, porque o pecado gera perca. Perceba que Davi peca e perde um filho. Perceba que Sansão peca e perde a força. Perceba que toda vez que alguém cometia um pecado, perdia alguma coisa. Israel peca e perde a cidade das palmeiras. Palmeira poderia trazer, ou cidade das palmeiras, trazia pelo menos 2 benefícios para Israel. O primeiro benefício, sombra. E o segundo benefício, água. Porque a cidade das palmeiras era regado por águas. Perceba que a primeira perca de Israel é a sombra. E a Bíblia diz que aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Israel perde a sombra, Israel perde a água. O salmista, no Salmo de número 23, diz: me leva a água tranquilas. Por causa do pecado, Israel perde a sombra, Israel perde a água. E a Bíblia diz que Israel vai ficar sob o domínio de Eglon pelo menos 18 anos. 18 anos de sofrimento, 18 anos de dor, 18 anos de perca. Porém é nesse cenário aqui que a Bíblia diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu vim aqui debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro liberar uma palavra profética ao coração de alguém. O segredo ainda é clamar. Não, vou repetir: o segredo ainda é clamar. Deus está aqui nesta noite pronto a ouvir o clamor da sua igreja. Isaías capítulo de número 59 diz que o ouvido de Deus não está gravado para que possa ouvir a sua oração. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: há poder no clamor. Não, diga mais forte: há poder no clamor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quem aqui não se lembra de Moisés apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro? A Bíblia diz que ele se depara com uma visão extraordinária, e quando ele se aproxima, Deus olha para ele e diz: Moisés, quando tu saiu da terra do Egito, o meu povo clamou pelo meu nome. Eu ouvi o clamor do meu povo e por isso desci para dar livramento. Quando o povo de Deus clama, Deus desce para dar livramento. Quando o povo de Deus clama, Deus desce para fazer milagre. Quando o povo de Deus clama, Deus desce para fazer coisas extraordinárias. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deus ouviu o seu clamor. E olha o que o texto diz: e o Senhor suscitou um libertador. Quem, pastor? Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Isso aqui é extraordinário, porque Deus escolheu um homem da menor tribo e um homem canhoto. Quem sabe nos dias atuais, ser canhoto no mundo do futebol, eu não sou muito fã de futebol, mas me contaram que um dos melhores do mundo era canhoto, é canhoto. Quem sabe no mundo da luta, ser canhoto seja benefício para alguém. Porém, nesse cenário aqui, ser canhoto, o que a Bíblia está dizendo é que Eude, ele tinha uma espécie de deficiência no braço direito. Por isso ele é conhecido ou chamado de canhoto. Ser canhoto aqui,
aponta para uma deficiência que Eude tinha. E nós sabemos que naquela época, alguém que tinha algum defeito, nem dentro do templo poderia entrar. Mas olha o que o texto está dizendo: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou Eude. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite: quem levantou Eude? Quem levantou Eude? Quem levantou Eude? Aqui cai por terra, irmão, aquele negócio quando alguém olha e diz: mas por que ele e não eu? Mas por que ela e não eu? Sabe por quê? Porque Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, porque é Ele que manda. Ele está no controle de todas as coisas. Talvez alguém não goste do jeito que você prega, não goste do jeito que você canta, não goste do jeito que você adora, da maneira que você se porta, mas quem te levantou foi Deus. Quem me levantou foi Deus. Quem te escolheu foi Ele. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou. Quem levantou foi o Senhor. Quem te escolheu foi o Senhor. Quem te chamou foi o Senhor. A Bíblia diz que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Mas Ele começa chamando, para depois encher da sua presença. E eu quero acreditar que eu estou pregando para homens e mulheres aqui nesta noite, que foram chamados pelo Senhor, e que o Senhor vai derramar do seu doce Espírito Santo. Tem alguém que pega o poder dessa palavra? Eu vou repetir: Ele já te chamou, e Ele vai derramar da sua doce presença. Eu disse que ser canhoto aqui não era benefício para Eude. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver homem canhoto atirando com funda. Você vai ver homem canhoto atirando com flecha. Mas jamais, pastor Alexandre, empunhando uma espada. O texto sagrado diz que Eude é chamado por Deus, escolhido por Deus. Aí sabe o que é que ele começa a fazer, pastor João Geu? Uma espada pequena, uma espada de um côvado, 55 a 56 centímetros, uma espada nunca vista por ninguém. E quando eu olhei para esse cenário aqui, a pergunta que eu fiz foi: por que Israel não deu uma espada para Eude? O exército de Israel tem espada, o exército de Israel tem escudo, o exército de Israel tem lança. E por que ninguém deu uma espada para Eude? Porque o que Deus estava entregando para Eude era algo novo, era algo inédito. Eu vou liberar isso aqui para quem tem mão levantada. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: o que eu vou colocar nas tuas mãos é algo novo, o que eu vou colocar nas tuas mãos é algo inédito, o que eu vou colocar nas tuas mãos é algo nunca visto por ninguém. Eu amo da expressão, irmãos, quando Saul tenta colocar armadura sobre Davi, e a Bíblia é categórica que diz: e Davi não conseguia andar com aquilo. Pastor Daniel, por quê? Porque o que Deus tinha para Davi era do tamanho de Davi. Aqui cai por terra aquele negócio que estão tentando puxar o teu tapete, que estão tentando roubar a tua cadeira. Mentira do diabo. Aquilo que Deus tem para você é teu. Não tem diabo, não tem demônio, não tem principado que pode roubar aquilo que Deus já projetou para a tua vida. Eu vou liberar isso aqui. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: tem algo novo chegando na tua vida, tem algo novo chegando na tua história, tem algo novo chegando para você. Enquanto está todo mundo questionando Eude, a Bíblia diz que ele está fazendo uma espada pequena. Me ajuda a pregar, irmãos.
Olha para alguém que está do teu lado, diga: o Deus que eu sirvo. Não, diga mais forte: o Deus que eu sirvo é um Deus que usa coisas pequenas. Só eu acredito ou tem alguém comigo aqui? Pastor, me prova na Bíblia Sagrada que Deus é o Deus que usa coisas pequenas. Lá vai. O que é que Davi tinha? 5 seixos tirados do ribeiro e uma funda. Parece que eu vejo o doce Espírito Santo dizendo: Davi, é pedra demais. Coloca 4 no alfoge, coloca apenas uma na funda, porque hoje esse gigante vai ter que entender que você serve um Deus que usa coisas pequenas. O que é que a viúva tinha? A Bíblia diz que a viúva, ela tinha apenas uma botija de azeite no canto da porta da casa, mas a Bíblia diz que através daquela botija o azeite multiplicou, ela pagou a dívida e viveu do resto. O que é que Sansão tinha? Sansão, ele tinha apenas uma queixada de jumento. Com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens. O que é que Sangá tinha? Sangá tinha 1 guilhão de boi, e com 1 guilhão de boi ele matou 600 homens. O que é que Raabe tinha? Raabe tinha um fio de escarlate amarrado na janela. Através daquele fio deu livramento para ela, para a casa dela e para toda a sua parentela. Eu vim liberar isso aqui para quem pega. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou pegar o que está na tua mão para fazer coisa grande, para fazer coisas extraordinárias. Olhe para alguém que está ao teu lado, diga: Deus usa coisas pequenas. Ele começa a fazer, pastor Alexandre, uma espada pequena. Tem gente que diz: quando eu for pastor eu vou fazer. Não, vai fazendo como cooperador mesmo, vai fazendo como diácono mesmo, porque Deus quer usar. Eu me recordo que quando eu aceitei a Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida, quando a gente começa, a gente acha que sabe tudo. E quanto mais o tempo passa, a gente percebe que a gente não sabe de nada. E naquela época eu dizia: pastor, deixa eu pregar, pastor, deixa eu pregar, pastor, deixa eu pregar. O pastor não deixava, eu ficava bravo. E aí eu me irritei, eu disse: pastor, já que o senhor não vai deixar pregar, eu vou pregar na rua. E eu comecei a pregar na rua, e era o Espírito Santo me direcionando. E eu olhava para ele e dizia: pastor, deixa eu ungir, eu quero ungir. Ele dizia: não, quem vai ungir é os presbíteros. Mas eu queria ungir, pastor, eu queria orar. Ele disse: mas você não pode ungir. E eu pedi o óleo, ele não me deu. Eu fui lá no mercado, comprei um azeite do galo, uma garrafa de azeite, coloquei numa garrafa de 2 litros. E eu ia pregar debaixo de uma marquise, onde tinha aproximadamente 10 moradores de rua. E eu pregava lá, e quando eu chegava com um terno grande, né? Parece que o defunto era um pouquinho maior. E eles olhavam para mim e diziam: pastor, pastor. Eu, pronto, já fui consagrado, já sou pastor. E lá eu era o pastor deles e começava a pregar. E um dia eu cheguei lá, irmãos, eles olharam para mim e disseram: pastor, hoje a gente não quer comida, porque eu levava comida, eu levava roupa. Hoje a gente só quer que o senhor leve esse rapaz aqui para tomar banho. Eu disse: mas só isso? Isso é muito simples. Aí eu fui num bazar do lado, comprei uma roupa. Eu me lembro que era uma camiseta como essa, bem branca, e uma calça, sabonete, prestou barba. Peguei ele e levei para a igreja. E eu lembro que a mocidade estava ensaiando e tinha um banheiro bem atrás. E eu passei com aquele moço mal cheiroso e levei ele para o banheiro e disse: ó, fica à vontade. Enquanto ele tomava banho, eu fiquei vendo a mocidade ali ensaiar. E quando de repente ele terminou, quando ele saiu, aquela camiseta branca estava toda ensanguentada. A pele daquele homem estava desgrudando do corpo dele. E ele todo ensanguentado e me agradeceu. Eu disse: tudo bem. E ele foi saindo, mas ele foi saindo assim, passos lentos, quando de repente o Espírito Santo bradou no meu coração e disse: faça o apelo para ele. E eu do altar gritei: moço, você quer aceitar Jesus? Quando eu fiz aquela pergunta, ele foi virando em câmera lenta, as lágrimas descendo no rosto. Ele disse: eu quero aceitar a Jesus. Eu disse: então vem cá. Quando ele veio, a voz do Espírito Santo disse: Daniel, unge ele.
Eu me lembrei, o meu pastor disse que eu não posso ungir, mas a voz bradava: unge ele. E para não ser desobediente ao meu pastor que estava viajando, eu liguei para ele e disse: pastor, tem um homem na minha frente todo ensanguentado, e Jesus está mandando eu ungir ele. O pastor do outro lado da ligação disse: Daniel, coloca azeite na tua mão, eu vou orar pela tua vida, o Espírito Santo vai te dar autoridade para orar por ele. Eu peguei aquele azeite, irmão, como é que a gente, não era do galo, se fosse do galo tinha sido melhor para ele, mas eu peguei esse que a gente usa, que tem aroma, parece um perfume. Agora você imagine pegando aquela espécie de perfume, jogando dentro de um corpo todo ferido. Eu passei óleo da cabeça aos pés, irmão, o couro estava arrancando da cabeça, ele estava como um jó, em cima de cinza, passando os cacos de telha que a pele saía. Eu passei óleo para tudo que foi lado. Eu sei que aquilo ardeu naquele dia. E quando eu terminei de ungir, ele foi embora. E eu continuei as minhas pregações no meio da rua. Eu estava pregando no meio da rua, chegou um moço açougueiro, ele estava usando droga. Eu olhei para ele e disse: moço, Jesus te ama. Ele disse: eu não sou morador de rua. Eu disse: eu não estou dizendo que você é morador de rua. Eu estou dizendo que Jesus liberta, Jesus salva, Jesus cura, e Jesus quer te levar para o céu. E quando eu pregava para aquele açougueiro, chegou um moço, ficou observando a pregação. Eu pregava para açougueiro, ele chorava. Eu pregava para açougueiro, ele chorava. Eu pregava para açougueiro, eu falei: não estou entendendo nada, Jesus. Eu prego para um, o outro que chora. Eu prego para um, o outro que dá glória. Enquanto esse aqui está com raiva, o outro está glorificando o teu nome. Ele se colocou de pé, irmãos, olhou para mim e disse: pastor, o senhor não está lembrado de mim? Eu disse: eu não estou lembrado de você. Ele levantou a calça, se a barra da calça, a manga da camisa, e começou a mostrar sua pele como uma pele de criança. Ele disse: pastor, eu sou aquele que a pele estava desgrudando do meu corpo, mas a partir daquele dia que o Senhor me ungiu, Jesus me curou, e eu estou curado para a honra e a glória do seu doce nome. Pastor, o que isso significa? Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu quero usar as coisas pequenas para fazer coisas extraordinárias na minha presença. Eu vou liberar isso aqui para quem pega, só para quem pode colocar a mão lá no terceiro andar. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou colocar algo nas tuas mãos, mas esse algo vai ser tão poderoso que aonde você passar, você vai viver o sobrenatural. Sobrenatural. Eude faz a espada pequena. Deixa eu conjecturar, irmãos, os filhos de Israel, porque eles estavam 18 anos debaixo do jugo de Eglon. Por 18 anos eles pagavam um tributo anual. Eles entregam um presente na mão de Eude. E deixa eu conjecturar aqui, Israel olhando, os anciões olhando, dizendo: ô esquerdinha, pelo amor de Deus, não vai dar uma de doido não, porque é melhor ficar debaixo do jugo de Eglon do que morrer. É melhor ser escravo do que morrer, porque nós estamos vivendo um cenário, irmãos, que parece que é mais fácil aceitar algumas coisas do que tomar uma atitude e se posicionar na presença de Deus. Nós estamos vivendo um cenário que adolescente de 12 anos olha para a mãe e diz: eu vou sair de casa. Quem sabe eu estou pregando para uma mulher aqui nessa noite, que o marido olhou e disse: eu vou sair de casa. Quem sabe eu estou pregando para um esposo, que a mulher olhou e disse: eu vou sair de casa, irmão. Mas eu vim aqui carregado de Deus, dizer que quem vai sair da tua casa é o diabo, quem vai sair da tua casa é os demônios, quem vai sair da tua casa é a capetada toda, porque o céu vai te dar autoridade. Ô esquerdinha, não dá uma de doido não, esquerdinha. O texto diz que Eude
ele entra com o presente nas mãos. O conselho é: entrega o presente, entrega o tributo, se curva diante de Eglon e volta para cá e vamos levar a nossa vida como está. Mas a Bíblia diz que Eude, ele foi escolhido por Deus, e uma vez escolhido por Deus, ele foi cheio do teu Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, ela tem autoridade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente. Ele entra para dentro, e quando ele entra, ele libera uma palavra dizendo: eu tenho uma palavra para você, Eglon. Quando Eglon escuta isso, irmão, é curioso demais. Ele diz: cala-te. Eles entram para dentro de uma sala fresca, e ele libera uma palavra dizendo: eu tenho uma palavra de Deus. Quando Eude diz: eu tenho uma palavra de Deus, o rei se coloca de pé. Porque tem algumas pessoas que não têm reverência pela palavra de Deus, mas diante dessa palavra aqui, até rei ímpio se coloca de pé para ouvi-la. Eglon se coloca de pé. Eude lança a mão da espada pequena que estava debaixo da coxa direita. Naquela época, irmão, todo soldado, ele colocava a espada na coxa esquerda. Uma vez que Eude entra, alguém revista a coxa esquerda, não vê nada. Por quê? Porque a espada estava na coxa. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está achando que vai vencer a filha no grito. Quem sabe eu estou pregando para uma mulher que acha que vai vencer o esposo no grito. Mas sabe o que é que a gente precisa mesmo? É de uma estratégia do Espírito Santo de Deus. Eu vou liberar isso aqui para quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: você vai parar de quebrar a cabeça, porque eu vou te dar uma estratégia. Se fosse nos dias de hoje, alguém diante de uma muralha como Jericó e perguntasse para de qualquer presidente de qualquer nação: como é que a gente vai derrubar a muralha de Jericó? O que é que esse presidente diria? Vamos pegar a bomba mais potente, joga na cidade, explode tudo e está tudo resolvido. Mas na presença de Deus não. Josué está olhando dizendo: e aí, Senhor, como é que a gente vai derrubar essas muralhas? Aí Deus olha e diz: é só marchar na minha presença, é só marchar na minha glória. Eu vou liberar isso aqui para quem pega. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: olha a estratégia descendo sobre a tua cabeça aqui nessa. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: tudo que você precisa é de uma estratégia. Ele é revistado a coxa esquerda, ninguém acha nada porque a espada está na coxa direita. Quando ele diz: eu tenho uma palavra de Deus, o rei se coloca de pé. Eude era um homem muito, Eglon era um homem muito gordo. Por quê? Porque Eglon, ele montou o seu quartel-general, irmão, na cidade das palmeiras. E o que é que tem na cidade das palmeiras? Tem sombra e água fresca. Eglon está engordando diante daquilo que é de Israel por direito. Quem é que não se lembra da época de Gideão? Eles aravam a terra, eles lançavam a semente, eles regavam a terra, mas na hora de desfrutar, quem vinha eram os midianitas. Só que isso durou, irmão, até o dia que o homem se pôs de pé na presença de Deus. E a Bíblia diz que ele desce para o lagar e começa a malhar o trigo. E lagar não era lugar de malhar trigo, lagar era lugar de pisar uva. Só que a diferença do lagar para a eira é que a eira era um lugar exposto. A eira era um lugar alto, visto por todos, porque nós estamos vivendo em um século que a maioria prefere a eira
lugar alto, lugar de destaque, lugar onde está todo mundo vendo. Mas aquele homem de Deus não, ele foi para o lagar. Lagar é uma espécie de buraco dentro da rocha e escondido, não tem ninguém vendo. Mas a Bíblia diz que enquanto ele está ali, malhando trigo para salvar das mãos dos midianitas, está trabalhando, mas ninguém está vendo, está trabalhando, mas não está sendo visto por ninguém. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, teofania, Deus escondido no anjo, desce no carvalho e começa a observar Gideão. Pastor, o que isso significa? Eu estou pregando para alguém aqui que está trabalhando. Eu estou pregando para alguém aqui que está orando. Eu estou pregando para alguém aqui que está buscando. E está dizendo, pastor, parece que quanto mais eu oro, mais eu busco, a prova aperta. Mas deixa eu liberar isso aqui sobre o teu coração. O Senhor já está te vendo. O Senhor já está te vendo. O Senhor já está no carvalho te vendo. E no momento certo, você vai viver o sobrenatural. Eu tenho uma palavra de Deus. Eglon se coloca de pé. Eude pega a adaga pequena. E o texto diz que ele acerta no ventre de Eglon. Eglon não estava engordando as custas de Israel? Eude vai matar o mal pela raiz. Ele acerta no ventre. A Bíblia diz que o homem era tão gordo que a adaga entra até o cabo e fica preso. E quando ele acerta a adaga no ventre de Eglon, olha o que a Bíblia diz: ele saiu excremento. Pastor, o que é excremento? Saiu as fezes daquele homem, se espalhou sobre aquela sala. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde a espada entra, a sujeira sai. Aonde a espada entra, o pecado sai. Aonde a espada entra, o adultério sai. Aonde a espada entra, a mentira sai. Aonde tem espaço para a espada, não tem espaço para sujeira, não tem espaço para o pecado, não tem espaço para adultério, não tem espaço para pornografia. É por isso que tem lugar por aí que já não dá mais espaço para a espada. Aí se a espada não entra, o pecado fica, o adultério fica. Mas eu quero acreditar que nesta noite a espada de Deus, a espada do Espírito está descendo sobre a nossa. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: te prepara, porque quando a espada de Deus chega, quando a espada de Deus chega, o extraordinário acontece. Os soldados estão de sentinela na porta, estão sentindo o mau cheiro que saiu do ventre de Eglon, e eles estão dizendo, olha a expressão: o rei está aliviando o ventre. E o texto diz que é nesse cenário aqui, olha o que a Bíblia diz: e Eude escapou. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui, irmãos, que eu tenho certeza que já escapou de cada um. E a pergunta é: por que, Deus, eu escapei? Porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque nós passamos por uma das maiores pandemias mundiais. Não é isso, meu pastor? Aonde eu perdi o meu pai. Quem sabe eu estou pregando para alguém que perdeu alguém que ama. E a pergunta que eu faço todo dia é: por que eu escapei? A pergunta nem sempre é por quê, é para quê, qual é o propósito. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que assim como Eude escapou, eu também escapei. Eu estou pregando para alguém que pode bater no peito hoje e dizer: eu escapei.
E já se eu escapei, eu vou fazer valer a pena. Eu vou liberar isso aqui para alguém, irmão, porque o grandão está presente nesta reunião. Está dizendo: o laço já estava armado sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua vida, sobre a tua parentela, mas eu quebrei o laço e você escapou, sua casa escapou, sua família escapou, diz o Senhor dos Exércitos. Coloca a mão no teu coração nessa noite e diga: eu escapei. Diga para ele: muito obrigado, Senhor, porque eu escapei. Eu estou aqui nessa noite. Eude escapou junto das imagens de escultura, e o texto diz que ele sobe para o alto da colina. O esquerdinho agora está no alto, o esquerdinho agora está em cima. A Bíblia diz que Deus pega o pobre do pó, do monturo, levanta ele e coloca para assentar entre príncipes. Você pode receber essa profecia nessa noite? O grandão está presente nessa reunião e está dizendo: eu vou te pegar de baixo e vou te colocar em cima. Eu estou pregando para alguém aqui que está no seguinte questionamento: por que ninguém me apoia no meu projeto? Por que ninguém acredita no meu... Sabe por quê, irmão? Porque no começo é assim mesmo. Ninguém acredita, ninguém apoia, ninguém confia. Quem é que se lembra de Davi? Davi diz: eu vou lutar contra o gigante. Está todo mundo dizendo: você é louco. O gigante é um guerreiro de guerra, experimentado na guerra, e você é um garoto. Quem sabe Jessé olhava e dizia: deixa o menino no pasto, porque isso aí vai ser a vergonha da família. No dia da festa está Samar, Eliabe, Abinadab, todo mundo bem apresentado, participando do exército. Davi está cuidando de ovelha, e ovelha malhada. Só que quando Davi arranca a cabeça do gigante com a espada do gigante, porque nem espada Davi tinha, Saul se coloca de pé e pergunta: quem é o pai desse menino? Alguém olha e diz: eu não sei quem é esse menino. Ele vai até outro e diz: quem é o pai desse menino? Alguém responde e diz: meu rei, eu não sei quem é o pai desse menino. Ele pergunta para outro, diz: quem é o pai desse menino? Ninguém conhecia Davi. Quando Davi chega com a cabeça do gigante na mão, a pergunta de Saul para Davi é: quem é o teu pai, menino? Davi tinha tudo para dizer: eu não tenho pai. Eu fui rejeitado a minha vida inteira, e eu passei a minha vida inteira no pasto e sendo amaldiçoado pelos meus irmãos. Mas Davi olha para Saul e diz: eu sou filho de Jessé, o belemita, o teu servo. Muitos disseram que eu seria vergonha da casa e da família, mas olha eu aqui, com a cabeça do gigante na mão. Como um ato profético, irmão, pega a tua mão assim, fecha, levanta ela, porque muitos não acreditam em você, mas quando te verem com a cabeça do gigante na mão, vão acreditar e crer, reconhecer que existe um Deus na tua vida, que tudo pode, que tudo faz e que tudo é. Você pode aplaudir a Jesus? Só para ficar registrado, olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: fica tranquilo, viu? Porque quando te verem com a cabeça do gigante na mão, então o esquerdinho agora está lá no alto da colina. Aí sabe o que acontece? Um exército se levanta para lutar do lado de Eude. Quem sabe no começo ninguém quer lutar contigo, né? Mas Deus está levantando um exército para estar do teu lado. Não, vou repetir: Deus está levantando um exército para pelejar do teu lado. Tem um exército agora com Eude. A reunião que eles fazem é: vamos descer. Aí alguém diz assim: vocês vão descer. Lá embaixo só tem homem de guerra e homem corpulento. Aí
Aí alguém olha e diz: eu vou descer, porque maior é o que está lá embaixo, maior o que está comigo do que o que está lá embaixo. Eu vou liberar isso aqui sobre a tua vida. Maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te vocacionou para esta grande guerra. Se coloque de pé.